Quando o assunto é musculação, ganho de massa muscular, as pessoas assumem que nós precisamos de proteínas de origem animal para termos resultados satisfatórios. Muitos acreditam que uma dieta vegetariana é inferior, que não dá para ter ganho de massa muscular ou que ao menos nós vamos ter resultados limitantes com esse tipo de dieta. Mas nesse vídeo eu vou te apresentar um estudo que vai mudar a sua visão sobre esse assunto. Vamos lá? Antes de tudo, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal para você aprender mais sobre alimentação vegetariana. Toda essa história de que a proteína de origem animal é superior é de fato fundamentada em estudos. A gente sabe que as proteínas de origem animal têm uma digestibilidade superior e um maior teor de aminoácidos essenciais quando comparados com as proteínas de origem vegetal. Inclusive, estudos que comparam esses dois tipos de proteína observam que uma proteína de origem animal tem uma resposta anabólica superior. Algo na faixa de 20 gramas de uma proteína de origem animal, digamos o whey protein, parece ser a quantidade ótima para estimular o máximo de hipertrofia muscular. E essa mesma quantidade de uma proteína de origem vegetal, digamos a proteína de soja, não parece ter o mesmo estímulo. O que muitos desses estudos observam é que nós precisamos de algo na faixa de 30 até 40 gramas dessas proteínas vegetais para ter a mesma resposta anabólica. Então, ao que tudo indica, nós precisamos consumir mais da proteína vegetal para ter um resultado similar à proteína de origem animal. Porém, esses estudos não comparam uma dieta como um todo, eles comparam apenas a resposta anabólica de uma única refeição. E esse estudo que eu vou apresentar aqui para vocês fez justamente essa comparação e os resultados são fascinantes. O estudo que eu me refiro é esse aqui, que foi conduzido na Universidade de São Paulo. E o que eles fizeram foi que eles recrutaram uma série de indivíduos jovens e saudáveis e compararam o ganho de massa muscular com uma dieta vegana ou uma dieta onívora tradicional. Para fazer isso, então, eles buscaram esses indivíduos que eram jovens, saudáveis e seguiam uma dieta vegana ou onívora há pelo menos um ano. Os indivíduos que eles recrutaram eram bem similares, mais ou menos a mesma estatura, percentual de gordura, nível de massa muscular. Eles intencionalmente selecionaram indivíduos que não tinham experiência na musculação, ou seja, eram atletas amadores nessa prática esportiva, mas eram indivíduos fisicamente ativos e eles excluíram aqueles que faziam uso de anabolizantes, apresentavam alguma condição de saúde que pudesse influenciar os resultados desse estudo. Ao total, eles tiveram 36 participantes que concluíram o estudo e eles foram separados em dois grupos, então 19, metade deles eram veganos e a outra metade seguiam uma dieta onívora tradicional, ou seja, consumiam carne e outros alimentos de origem animal. Esses participantes passaram por um acompanhamento nutricional, fizeram toda uma avaliação dietética e eles ajustaram o consumo de proteína para bater 1,6 gramas por quilo de peso. Ou seja, todos os participantes consumiram a mesma quantidade de proteína, a única diferença é que metade deles consumiam exclusivamente proteínas vegetais e a outra metade tinha uma dieta mista que incluía proteínas de origem animal. Para chegar nessa oferta de proteína, os veganos foram suplementados justamente com a proteína de soja e os onívoros foram suplementados com whey protein. A suplementação aconteceu 2 vezes por dia, o produto foi fornecido pelos próprios pesquisadores. Os outros parâmetros dietéticos dos participantes foram bem similares, eles tinham mais ou menos o mesmo consumo de calorias, o mesmo consumo de carboidratos, gorduras. O consumo de proteína, de novo, foi idêntico, então a única diferença em termos de dieta era realmente que metade consumiam só proteínas vegetais e a outra metade incluíam proteínas de origem animal na alimentação. No começo desse estudo, eles fizeram exames sanguíneos para identificar algumas diferenças nos principais marcadores, principalmente ferritina, vitamina B12, vitamina D. Como esperado, os veganos apresentaram reduções nesses marcadores, mas estava tudo dentro da normalidade, ninguém tinha deficiência em nenhum desses nutrientes. E eles fizeram avaliações sistemáticas da composição corporal e do tecido muscular desses indivíduos. Para essa avaliação da composição corporal, eles usaram o DEXA, que é considerado padrão ouro nesse tipo de avaliação. O DEXA ele faz uma ultrassonografia de todo o corpo e mede o percentual de gordura, o nível de massa muscular, a densidade óssea. Essa é de longe a melhor forma de fazer uma avaliação da composição corporal. Eles fizeram isso com esses participantes no começo e no final desse estudo. Eles ainda fizeram biópsia do tecido muscular, que é quando você vai lá, tira um pedaço do músculo e leva para o laboratório para uma avaliação mais profunda. Fizeram ultrassom do tecido muscular e ainda testes de esforço. Esse teste de esforço foi o teste de uma repetição máxima, que é uma das melhores formas de avaliar a força de um indivíduo. Então eles fizeram todo e qualquer tipo de avaliação que é pertinente nesse tipo de estudo. Avaliações sistemáticas da composição corporal, do tecido muscular e da capacidade de força desses indivíduos. Orientados então por um nutricionista a seguir esse tipo de dieta com a proteína
semana, batendo igualzinho, eles foram submetidos ao treinamento resistido. Eles treinavam 2 vezes por semana membros inferiores. Os exercícios que eles escolheram foi o leg press e a cadeira extensora. Eles conduziram esses treinos pelo período de 12 semanas. Foi feita uma progressão de carga, 12 a 15 repetições no começo, progredindo para 8 a 10 e assim por diante. Ou seja, um protocolo de treinamento bem conduzido. Durante o treino eles foram acompanhados por um profissional. Então um ensaio clínico muito bem conduzido, com as variáveis bem controladas, grupos de indivíduos bem homogêneos, sem muitas diferenças na composição corporal, nível de massa muscular e experiência na atividade física proposta. E após 12 semanas eles refizeram todas essas avaliações que eu citei. Eles fizeram de novo DEXA, biópsia, ultrassom e o teste de força. A partir daí, eles conseguiram identificar as possíveis diferenças no nível de massa muscular desses indivíduos. Mas antes de a gente falar dos resultados desse estudo, eu te convido a deixar um like aqui no meu vídeo, mandar os seus comentários para me ajudar a continuar crescendo essa página. Então, depois de todo esse protocolo de treinamento, depois de 12 semanas consumindo a mesma quantidade de proteína, o que eles observaram foi nenhuma diferença significativa entre os participantes. Eu vou repetir, não houve nenhuma diferença nos mais diversos testes que eles conduziram. Todos os participantes tiveram ganho de massa muscular sem nenhuma diferença significativa entre os grupos. Isso foi confirmado no DEXA, no ultrassom, na biópsia muscular e no teste de força. E esse resultado é surpreendente porque os próprios autores tinham como hipótese de que os veganos iam ter um ganho de massa muscular inferior. De novo, porque a literatura científica até então indicava que sim, isso ia ocorrer com esse consumo de proteína. Afinal, o entendimento é de que as proteínas de origem vegetal são inferiores, têm um menor estímulo de síntese proteica, tudo levando a entender que o resultado seria inferior. E é por isso que ciência é muito interessante, porque a gente não sabe o que vai acontecer na vida real até a gente fazer o teste. E esse é um dos únicos estudos que fez tal teste e não observou de novo nenhuma diferença entre os participantes. Então, ao que tudo indica, desde que o consumo de proteína seja adequado, os resultados são os mesmos, independente dessa proteína ser de origem animal ou vegetal. Na discussão, esses autores vão tentar entender o que aconteceu, porque as proteínas vegetais não seriam inferiores. A questão é que a partir de 1,6 gramas de proteína por quilo de peso, o consumo de proteína é tão elevado que tanto faz se essa proteína é de origem animal ou vegetal. Quer dizer, todas essas limitações em termos de digestibilidade, teor de aminoácidos essenciais se tornam irrelevantes quando o consumo de proteína é tão elevado. Falando de outra forma, eu estou tentando dizer que a proteína de origem vegetal já é suficiente. Mesmo com todas essas limitações, o consumo é suficiente, a quantidade é suficiente para trazer o estímulo desejado. Isso vai contra os resultados de alguns outros estudos que eu citei lá no começo, que falam que a gente precisa de mais proteína de origem vegetal para ter a mesma resposta anabólica. E a falha desses outros estudos é que eles faziam a avaliação de uma única refeição. E eles nem mesmo comparavam vegetarianos e onívoros. O que esses estudos faziam eram pegar indivíduos regulares que consumiam carne, botar alguns para consumir a proteína animal, outros para consumir a proteína vegetal e observar a resposta anabólica. Isso não nos dá respostas muito conclusivas sobre o potencial de ganho de massa muscular com esses dois tipos de proteína. Porque na vida real, uma dieta, a coisa é muito mais complexa do que só uma refeição. E eu insisto, eles não comparavam vegetarianos e veganos, eles comparavam a resposta anabólica de uma proteína em uma única refeição. Percebem como isso é um tanto limitado? E esse estudo é muito interessante e veio para mudar o nosso pensamento um pouquinho, porque justamente eles compararam esses dois tipos de dieta como um todo. Os autores intencionalmente não randomizaram os grupos, quer dizer, eles não pegaram os indivíduos e botaram eles aleatoriamente nos grupos. Eles intencionalmente selecionaram indivíduos que eram veganos há pelo menos um ano ou que seguiam uma dieta tradicional há menos um ano também. E isso é muito interessante porque eles conseguiram então comparar os dois tipos de dieta. Claro que nós temos que ter cuidado ao extrapolar os resultados desse estudo. Isso é uma população específica de homens jovens, saudáveis. A gente não sabe se a gente teria os mesmos resultados com indivíduos mais velhos, mulheres, adolescentes. Eu ainda considero prudente consumir um pouquinho mais de proteína quando essa é exclusivamente de origem vegetal. Eu tenho outros vídeos aqui falando sobre 2,2 até 2,7 gramas de proteína por quilo de peso. Em alguns casos, principalmente em atletas muito experientes, esses valores mais altos podem sim ser necessários.
A gente sabe que algo na faixa de 2,2 gramas de proteína por quilo de peso é desejável em um atleta experiente, e para um atleta vegano seria prudente consumir 2,4, 2,5, mas a boa notícia para quem é vegetariano ou vegano é que a partir de 1,6 os resultados já parecem ser muito satisfatórios. E para a grande maioria das pessoas que são iniciantes na musculação ou praticam de forma mais amadora, vamos dizer assim, porque 1,6 gramas de proteína por quilo de peso nem é um valor tão alto e não é tão difícil de atingir com uma dieta. Nós estamos falando aí de mais ou menos 110, 120 gramas de proteína para um indivíduo que pesa 70 quilos. Você vai conseguir bater umas 80 gramas consumindo só uma dieta vegana, e aí você usa 1 ou 2 porções de um suplemento vegano e você vai atingir esses valores com facilidade. Eu estou me referindo à maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui agora, que são iniciantes na musculação ou que praticam um esporte, mas não levam isso tão a sério. Vocês vão ter resultados ótimos, igual os participantes desse estudo aqui, consumindo na faixa de 1,6, e tanto faz se essa proteína é de origem animal ou vegetal. De novo, se você já é mais experiente, se você está preocupado com isso, se você leva a musculação muito a sério, você pode consumir um pouquinho mais. 1,8, 2 gramas por quilo de peso seria um valor prudente. Eu, pessoalmente, consumo algo na faixa de 2,5, 2,6, até porque eu sou vegano, eu malho há mais de 10 anos e eu tenho excelentes resultados com esse consumo mais elevado. A proteína também traz saciedade, é uma ótima fonte de ferro, tem vários aspectos importantes em uma dieta. Mas eu insisto, de acordo com os resultados desse estudo e de acordo com evidências muito consistentes na ciência, algo na faixa de 1,6 gramas por quilo de peso parece ser suficiente para a grande maior parte das pessoas. Esse estudo vem para mudar um pouco o nosso pensamento sobre as proteínas de origem animal ou vegetal. Esse entendimento de que o público em geral precisa consumir mais proteína quando se tornam veganos não parece ser fundamentado por estudos. Ao contrário, a gente consegue ter os mesmos resultados. Eu insisto, esse estudo foi muito bem conduzido, eles fizeram todo tipo de avaliação que é pertinente e eles não encontraram nenhuma diferença significativa entre os grupos. Em alguns parâmetros, os veganos foram até ligeiramente melhores do que os onívoros. Então é isso, pessoal. Esse estudo é fascinante, ele muda um pouco o nosso pensamento sobre o que é uma proteína de origem vegetal, mostra pra gente que essas proteínas são sim capazes de estimular o anabolismo. Com base nesses resultados, podemos dizer que não há nenhuma dúvida que dá sim para ter ótimos ganhos de massa muscular com uma dieta vegana, que você só precisa adequar o consumo de proteína e chegar nesses valores aí que são satisfatórios. É isso que eu tinha para falar nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. De novo, eu convido vocês a se inscrever no meu canal, deixar um like e eu vejo vocês no próximo vídeo.